Eu vou ministrar uma mensagem nessa noite aqui, que para mim é uma das mensagens mais importantes que eu já preguei na minha vida. E eu falo porque eu já preguei ela algumas vezes. A primeira vez que eu preguei ela foi em São Paulo, 3 semanas atrás, no acampamento de jovens. Depois eu preguei numa igreja também em São Paulo. Depois eu preguei em Caxias do Sul, em outra igreja, 2 semanas atrás. E hoje de manhã eu preguei aqui na igreja. E agora eu vou pregar para vocês. E queridos, de todo o meu coração, eu considero que essa é uma das mensagens mais importantes que eu já preguei na minha vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele quer agir tão forte na sua vida nessa noite. Obrigado, Raquel, querido. O Espírito Santo de Deus, ele quer agir tão forte na sua vida, queridos. Hoje a gente vai falar de um tema que, na minha opinião, é o mais importante que a gente pode ouvir na vida. E até a pastora de São Paulo me mandou uma mensagem essa semana, falou assim: Lucas, depois que você pregou essa palavra na nossa igreja, muita coisa está mudando. Dentro da minha casa, muita coisa mudou, na nossa família, muita coisa mudou. Deus está fazendo algo muito precioso com aquilo que você depositou na nossa vida. Eu considero, queridos, essa mensagem uma das mais importantes que eu posso pregar na minha vida. Nessa noite eu quero pregar sobre intimidade com Deus, sobre relacionamento com Deus. Eu sei que você já ouviu mensagens sobre isso. Eu sei que você já ouviu talvez até outras coisas sobre isso. Mas eu creio, queridos, do fundo do meu coração, que Deus, ele quer tocar a sua vida profundamente. Eu acredito, queridos, que o que mais a igreja precisa nos últimos dias, não só nos últimos dias, nos primeiros também precisava, mas o que mais a igreja precisa nos dias de hoje é entender o que é intimidade com Deus, o que é relacionamento com Deus. Então hoje nós vamos percorrer a palavra tentando entender alguns paradigmas, algumas questões sobre relacionamento com Deus, sobre intimidade com Deus, que muitas vezes eu e você a gente não entende. E por causa disso a gente não vive. Eu estou muito animado para compartilhar essa palavra contigo. Espero que você possa estar animado também para ouvir. E eu prometo que eu vou te ajudar, vou pedir para você ficar cutucando o irmão. Eu vou te ajudar também a você, para a gente ter um clima bacana aqui na nossa igreja nessa noite, mesmo aqui no meio desse escuro. Mas então vamos lá, gente. Intimidade com Deus. Você sabe que a vontade de Deus, ele criou o homem para ter intimidade com Ele. Quando Deus ele fez Adão e Eva, a gente lê na palavra claramente que o propósito de Deus fazer Adão e Eva não era para o homem se atracar trabalhando, não era para o homem simplesmente também dar nome para os animais. Deus criou Adão e Eva para ter relacionamento. Mas o pecado, ele destruiu esse relacionamento. Eu sei que é o resumão, né? Mas o pecado, ele destruiu com esse relacionamento. Ele afastou o homem de Deus. O homem, ele tinha livre acesso. A Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, Deus, a presença de Deus, ele aparecia para o homem e ele tinha relacionamento com o homem. Mas o pecado, ele destruiu isso. Ele criou uma ponte, ele criou uma separação, ele criou um muro entre o homem e Deus. Jesus, ele veio para construir essa ponte de novo, para destruir esse muro, para que eu e você pudesse ter livre acesso ao Senhor. E o que mais, querido, você precisa na sua vida, você vai ver até o final da mensagem, você vai estar totalmente convencido disso que eu vou falar agora. O que mais eu e você precisamos na nossa vida é ter relacionamento íntimo com o Senhor. O que mais você precisa? O que mais você precisa? Eu declaro, querido, eu tenho uma convicção tão grande, tão forte no meu coração. O sucesso da sua vida depende do sucesso do seu relacionamento com Deus. Se você caminhar por essa vida sem sucesso no seu relacionamento com Deus, você vai terminar a sua vida sem sucesso. E tu pode listar a área que você quiser. Porque o sucesso da nossa vida está totalmente ligado à nossa capacidade de se relacionar com o nosso Deus. Se você não consegue se relacionar com Deus, você vai ser uma pessoa sem direção, você vai ser uma pessoa sem sabedoria, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir vencer o pecado, não vai conseguir dominar a si mesmo, não vai conseguir liderar a si mesmo. Você vai ser uma pessoa que vai passar por essa terra, talvez até dentro da igreja, mas passar por essa terra sem visão, sem entendimento, vivendo com Satanás prendendo a sua vida, prendendo o seu coração, destruindo seu casamento, fazendo você não sair do raso, fazendo você não sair daquilo que muitas vezes fica ali, aquela vida que não desperta, que não sonha, que não vibra com as coisas que Deus tem. Querido, eu tenho descoberto na minha vida que a vida cristã é uma vida muito emocionante. Nossa, que vida emocionante que a gente tem para viver, queridos. Que oportunidade que a gente tem. Cada ideia que Deus dá. Mas é cada ideia louca que Deus dá para nós de vez em quando você está orando, quando você está buscando a Deus. Deus dá ideia, Deus dá plano, Deus dá projeto. Porque a vida do cristão, querido, não pode ser monótona. A vida do cristão não pode ser uma vida assim, sem desafio, sem passar medo de vez em quando.
Porque Deus, Ele quer liberar sobre a sua vida, querido, os sonhos e os planos dEle sobre você. Mas é a intimidade que nos dá acesso aos planos e aos sonhos de Deus para a nossa vida. Agora, eu quero começar falando um pouco dessa palavra intimidade. Vamos, inclusive, quebrar um pouco assim o clima meio quieto aqui da reunião. Vamos rir um pouco. O que é intimidade? Pense comigo. O que é intimidade? Pare de ser espiritual agora. Não fica olhando para Deus. Olha para nós. O que é intimidade? Queridos, intimidade é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Por exemplo, quem é casado aqui no recinto? Levanta a mão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não quero encabular você. Mas quanto tempo você demorou para conseguir ir no banheiro, depois de casar, deixar a porta aberta? Quanto tempo, baixinho? Até hoje não. Até hoje tem que fechar a porta? Nossa. Querido, sabe o que é intimidade? Intimidade é a capacidade que você tem de ser totalmente transparente em você mesmo num lugar. Tem dois lugares que é os lugares mais íntimos que você vai ter na tua vida. Que é o teu quarto e o teu banheiro. É os lugares mais íntimos que você pode ter na vida. É o teu quarto e o teu banheiro. Você veste o que você quer, você põe a música que você quer, você dança se você quiser. Você faz o que você quer. No teu quarto e no banheiro. É os lugares mais íntimos que você tem. E olha só, queridos. Nós precisamos entender que intimidade, preste atenção. Intimidade não é aquilo que você faz quando as pessoas estão ao seu redor. Deixa eu piorar. Já levantou a mão quem é casado aí, né? Quando você vai... Eu sei que assim pode encabular um pouco, mas... Quando você vai ter relação sexual com a sua esposa, que deve ter, né? Quando vai ter? Como é que é? Você deixa a porta aberta? Você deixa a janela aberta? Você deixa a cortina aberta? Não. Você fecha a janela, você tranca a porta. Não sei, né? Deve fazer assim. Você arruma tudo. E para alguns aí tem que até fazer um isolamento acústico. Eu não sei. Mas a questão é, lugar de intimidade é um lugar que você não quer que ninguém entre, que ninguém olhe. Então, dito isso, eu vou falar uma coisa aqui que pode escandalizar você, mas é a verdade, doa quem doer. Igreja não é lugar de intimidade com Deus. Nossa, Lucas, mas eu só venho na igreja. Então, queridos, eu quero te dizer com muito carinho, igreja não é lugar de intimidade com Deus. Porque intimidade é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, quando ninguém pediu, quando ninguém te cobrou. Intimidade é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. A igreja, queridos, é o lugar que a gente vem para ser edificado. A gente recebe a palavra, a gente adora o Senhor, a gente louva a Deus, a gente está junto como família, a gente fortalece um ao outro, a gente ora um pelo outro, a gente faz tanta coisa, tem tanto ministério, tanta coisa que a gente faz junto, tem as células, a gente vai para a célula, a gente é fortalecido. Nossa, querido, você digita lá no Google, na Bíblia Online, uns aos outros, é uma carrada de versículo que vai aparecer, mandamentos de Deus, para a gente amar uns aos outros, suportar uns aos outros, exortar uns aos outros, ensinar uns aos outros, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros, é tanto uns com os outros que Deus ele tem um projeto maravilhoso para a igreja. Então não me entenda errado, não existe um cristão genuíno que ele não é aliançado, firmado dentro de uma igreja local. Não existe. Mas receba com todo o meu carinho, queridos, você não vem na igreja para você ter intimidade com Deus. Você vem na igreja para você ser edificado, para você aprender, para você ser fortalecido, para um monte de coisa, mas você não vem na igreja para ter intimidade com o Senhor. E eu vou provar na Bíblia. Se você não acredita em mim, eu vou para a Bíblia, eu vou provar para você. Até o final. Mas nós precisamos entender, queridos, que Deus ele quer nos trazer para a intimidade. Quer ver? Vamos abrir um versículo, está lá em Mateus capítulo 25. A gente não tem telão hoje, porque não deu tempo de a gente instalar. Semana que vem talvez a gente tenha. Mas abra comigo em Mateus capítulo 25. A gente vai ler uma parábola. Mateus capítulo 25, se você... Vamos lá. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia, tá? É a parábola das 10 virgens.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Nécia é uma pessoa que não tem sabedoria. 25. Ah, tá. Pensei que eu tinha falado errado. Viu? Tratamento VIP aqui, falando versículo. Então, as nécias, gente, que eram gente sem sabedoria, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E ele sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós também. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Aí o último versículo diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Gente, aqui a gente está lendo uma parábola que Jesus está falando do final dos tempos, de quando Jesus ele vai voltar. E ele fala, presta atenção aqui em mim, que você tem que prestar atenção nesse negócio, senão você não vai se entender. A Bíblia diz que tinham 10 virgens, não é uma parábola. Parábola é uma história que não foi verdadeira, Jesus inventou para explicar um princípio, assim como a parábola do semeador, do bom pastor e tantas outras. Então, Jesus, ele está falando uma parábola, e ele quer que o povo entenda um princípio. O que ele fala é o seguinte, tinham 10 virgens, 5 delas tinham azeite, que eram as que tinham sabedoria. Mas, de outro lado, tinham 5 delas que não tinham azeite. Tinham lâmpada, mas não tinham azeite. Queridos, o azeite, nesse contexto, eu sei que quando a gente lê a Bíblia, a gente lê sobre azeite, a gente lê sobre óleo, muitas vezes a gente vê falando de unção. Por exemplo, no Velho Testamento, a gente descobre que sempre quando o óleo era usado, ele era usado assim para passar autoridade, para ungir uma pessoa, para dizer que ela ia ser rei, para dizer que ia ser sacerdote. A gente sabe que a função do óleo na Bíblia tem muito a ver com unção. Mas outra função que a Bíblia dá para o óleo na Bíblia é a intimidade com Deus. E nesse versículo que a gente está lendo aqui das parábolas das 10 virgens, Jesus está falando de intimidade. Lucas, por que você está falando que é intimidade? Porque se a gente vê no final do versículo, parece que Jesus está contando uma parábola. Parece que no final da parábola ele abandona a parábola. Não sei se você percebeu. Porque o penúltimo versículo não faz sentido na parábola. Porque a Bíblia diz assim, está acontecendo, de repente chegou e 5 que não tinham azeite, bateram na porta, e o que o noivo falou? Que é a representação de Jesus: afastai-vos de mim. Por quê? Porque eu não te conheço. Jesus está falando de relacionamento. O azeite, queridos, que faltou na lâmpada das 5, está falando de intimidade com Deus. No final da sua vida, se você morrer, ou se Jesus voltar, porque você só não vai morrer se Jesus voltar antes, senão todo mundo vai morrer. Não é uma coisa animada de falar assim no domingo à noite, nesse clima? Todo mundo vai morrer. Uma vez eu vi uma piadinha, mas me matei de rir. Um cara em São Paulo, naquelas câmeras escondidas. Daí um cara chegava, abordava o outro como se tivesse uma coisa assim: você vai morrer, meu irmão, você vai morrer. Ele: não, eu não fiz nada. Não, cara, calma, você não vai morrer um dia. Que isso, cara? Me assustou. Foi mais engraçado que eu contei. Mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. E queridos, independente do que você resolver acreditar na sua vida, você pode desviar semana que vem e nunca mais entrar na igreja ou buscar Deus. Independente do que você queira crer, dependendo do que teu orgulho deixar você crer ou não, todos nós vamos ter um encontro com o Senhor Jesus. E eu quero que você entenda, querido, que o que mais vai contar nesse dia é a seguinte pergunta: cadê o azeite da sua lâmpada? Agora, sabe o que é engraçado? Se a gente lê a parábola aqui, chega uma hora que as 5 que não tinham azeite, elas chegam e pedem emprestado para que tinha. Eu rio porque é exatamente assim que acontece na igreja. Quem não tem azeite, está toda a vida tentando andar perto de quem tem.
porque sabe que não tem. Deixa eu deixar claro. Por exemplo, tem uma pessoa que está doente na tua família, você não sente autoridade para ir lá e orar, porque você sabe que você não tem azeite. Vamos chamar o pastor. Tem alguém que está precisando de uma oração, está precisando de um aconselhamento, alguém está precisando fazer alguma coisa. Você não olha para você para assumir a responsabilidade. Você tenta achar alguém que tenha óleo. Nossa, deixa eu chamar lá, pastor Hugo, deixa eu chamar meu líder de célula, deixa eu chamar tal pessoa, deixa eu chamar tal pessoa. Por quê? Porque você sabe que você não tem óleo. Essa história de tentar pegar emprestado não é de hoje. Muitas vezes eu e você, quando a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente vive só vindo no culto. A gente faz isso, a gente cria uma máscara de religiosidade, se chama de cristão e acha que é salvo. Mas, querido, não se engane. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos iriam se enganar. E eu já vou pregar um pouco mais sobre isso. Não se engane. O que vai contar naquele dia, a Bíblia diz que é o grande e terrível dia do Senhor, que para muitos vai ser uma alegria, para outros vai ser eterna tristeza. O que vai valer naquele dia é a seguinte pergunta: cadê o azeite da sua lâmpada? E aí, queridos, aqui no final da parábola, a gente vê que essas pessoas aqui não tinham azeite, não entraram. Mas eu quero abrir agora, queridos, um versículo contigo, que esse aqui é forte. Vamos abrir em Mateus capítulo 7, versículo 22. Abra comigo. Isso aqui é conhecido. Primeira vez que eu li esse versículo, eu entrei em desespero. Você já vai entender o porquê. Faz muitos anos atrás. Mateus 7, 22 e o 23. Vamos ler aqui, ó. Muitos naquele dia, está falando de que dia? Dia que Jesus voltar. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Queridos, primeira vez que eu li esse versículo, eu entrei em desespero. Porque até então eu nunca tinha orado para um demônio sair de alguém, nunca tinha orado, nunca tinha profetizado, nunca tinha orado para alguém ser curado. Eu pensei, se essas pessoas fez tudo isso e não está indo para o céu, deve ter um nível 3 do inferno, que é lá onde eu vou. Deve ter o nível 1, nível 2, eu estou no terceiro. Deve ser assim, tem um lago de fogo, né? Deve ter uma outra floresta de fogo com espinho que eu vou estar. Porque eu pensei, meu Deus, me assustei. Mas aí depois eu me acalmei. Porque é muito simples, querido, não é complicado, é muito simples. A palavra de hoje é simples, mas ela vai cutucar tipo bicho. Mas olha que simples que é. No final, você percebe que existe um link entre essa fala de Jesus, que não é uma parábola. Isso aqui não é parábola. Isso aqui vai acontecer. Naquele dia, muitos vão falar isso aqui. Isso aqui é uma profecia. Jesus profetizou aqui. Ele falou, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas eu não estou entrando na porta, por quê? E Jesus, ele fala por quê? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Quem percebeu que existe um link entre essa profecia de Jesus e a parábola das 10 virgens? Porque a conclusão é a mesma. No final da parábola das 10 virgens, acabou de ler ali. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A mesma coisa que Jesus está querendo ensinar aqui, na parábola das 10 virgens, Deus está querendo ensinar aqui nisso que a gente acabou de ler. Agora, queridos, eu quero ensinar um princípio para você, porque é aqui que a igreja precisa acordar. Porque a Bíblia diz, querido, eu volto a dizer, nos últimos dias, muitos vão ser enganados, porque eles não conhecem a diferença entre uma coisa que eu vou pregar agora. Olha a frase, presta atenção, se está anotando, anota. Unção é transferível. Intimidade, não. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Teve uns 4 anos atrás, eu tive uma oportunidade, Deus me dá umas oportunidades, às vezes que eu não sei como que Ele me dá. Eu tive uma oportunidade de fazer parte da equipe de administração do Randy Clark, que é um homem que eu considero assim, um homem muito cheio de Deus. Ele é um homem, ele é americano, mas ele vem bastante para o Brasil, viaja o mundo todo, com equipes bem grandes para ministrar cura, para fazer cruzadas de cura, E um amigo meu, Nick Bilma, alguns de vocês conhecem, ele já esteve aqui na igreja, ele me convidou para ir. Ele falou, Lucas, vamos lá, vai ser bom, participa com a gente aqui, para ajudar a ministrar. Eu falei, vamos lá.
vai ser bom. Eu fui, queridos. A gente ministrou nas maiores igrejas de São Paulo. E sempre antes da reunião, esse homem orava com a equipe. Randy Clark. Ele orava com a equipe. Ele transferia unção para a equipe. Ele orava, pedindo que Deus transferisse a unção dele para a equipe dele. Queridos, eu nunca vi, na história da minha vida, através da minha oração e das minhas mãos, Deus operar tanto milagre quanto naquele final de semana. Eu via joelho ser restaurado, eu via dor sair fora, eu via tanta coisa acontecendo na minha frente, eu via, meu Deus, até comecei a me achar, até comecei a dizer, nossa, mas agora quem que vai me frear, rapaz? Alguém, por favor, comece a filmar para pôr no YouTube. Eu comecei a pensar, nossa, agora vai vir, o orgulho já começa. Queridos, eu voltei dessa viagem, pastor Hugo me deu a oportunidade de pregar aqui. Eu sei que tem gente aqui que estava. Eu nunca me esqueço, queridos, eu preguei de manhã, eu preguei à tarde. E eu pedia para as pessoas levantar a mão, quem tinha sido curada. Eu contei de manhã à tarde, mais de 40 pessoas foram curadas naquele domingo, aqui na nossa igreja. Teve uma mulher aqui nessa cadeira que eu lembro que ela teve uma revelação. Teve uma pessoa naquela cadeira lá atrás que eu lembro que ela também teve uma revelação, uma visão sobrenatural de Deus. Foi um dia que Deus se manifestou de uma forma que poucas vezes eu vi se manifestar através de quando eu estava pregando. Aí o cara se enche, né? Nossa, mas eu estou agora num poder, rapaz. De repente, Jesus me falou, Lucas, você não fez nada para receber essa unção. Essa unção te foi transferida. E eu entendi naquele dia, mais do que qualquer outro, que unção é uma coisa que você pode ter, sendo que você não fez nada para ter. Porque ela é transferível. A Bíblia diz assim, quem recebe o profeta no galardão de profeta, recebe a unção do profeta. Se você aprende a honrar a sua liderança, se você aprende a honrar o seu líder, se você aprende a honrar o seu pastor, se você aprende a honrar as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para ser ministro sobre você, a mesma unção que está sobre a vida deles vai recair sobre a sua. É isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia não diz que você fez nada para merecer, a Bíblia não diz que você trabalhou para ter, a Bíblia só diz que se você honrou, você vai receber. A unção, ela é transferível, queridos. Agora, a intimidade, ela não é. Por isso que as 5 que não tinham óleo, elas pedem, por favor, me transfere, me dá um pouco, passa um pouco aqui. Elas falaram, não. Intimidade a gente não pode transferir. Intimidade a gente não pode dar. Querido, você pode ter o marido que mais ora nesse mundo. Você, quando você estiver diante de Deus, é você e Deus. Esses dias eu desanimei tanto um rapaz lá de Otacílio. Ele assim se converteu não faz muito tempo e casou. Inclusive eu que fiz o casamento dele. Foi o primeiro casamento que eu fiz na minha vida. Fiquei feliz, gente. Porque eu acompanhei todo o processo, tão feliz quando você vê Deus restaurando assim, né? Coisa linda de ver. Só que ele pensou assim, sabe o que ele pensava, querido? Sabe o que ele pensava? Que no céu, eles iam ser uma pessoa só. Que a Bíblia diz, né? Aquela coisa, sereis uma só carne. Ele não sei de onde que ele tirou essa teologia, que no céu ele e a esposa dele ia ser uma só. Aí nós estávamos numa célula, não sei como que a gente entrou nesse assunto. E aí, daí a gente estava falando, né? A piazada quer saber de casar e papapá. Pô, Lucão, mas é verdade que no céu não vai ter casamento. Eu falei, cara, tá lá na Bíblia que no céu não se dá em casamento. Aí esse rapaz olhou e falou assim, como, Lucão? Como que não vai ter casamento, homem? A Bíblia diz que a gente vai ser uma pessoa só. Pensei que eu ia estar no céu com a minha esposa, grudado, um bivitelino, um negócio. Eu não sei. Pensei que eu ia estar junto com a minha esposa. Aí eu falei para ele assim, mas homem do céu, imagina se você morre amanhã e tua esposa casa semana que vem, daí como é que vai ser no céu, homem? Vai ser 3 andando juntos. Aí ele entendeu, aí ele falou, não, Lucão, pior que é verdade, homem. Porque é verdade. Acontece, gente, né? Quem é que conhece alguém que, por um motivo verdadeiro, né? Não por causa da sem-vergonhice de não ter Jesus, mas quem por um motivo verdadeiro, às vezes faleceu, casou de novo. Acontece. Então vou cutucar, né? Tudo bem, vamos seguir em frente. Mas sabe, queridos, continuar o princípio. Quando o dia chegar, sua esposa não vai estar do seu lado. Seu esposo não vai estar do seu lado. Oh, Lucas, que tristeza. O pastor Hugo vai estar do meu lado. O pastor Hugo tem que estar lá na porta. Não vai estar. Naquele dia, queridos, você não vai poder dizer de que igreja que você era.
Você não vai poder botar a culpa no teu líder, você não vai poder botar a culpa em mim, você não vai poder botar a culpa no pastor Hugo, você não vai poder botar a culpa em quem te machucou na igreja, você não vai poder botar a culpa em ninguém, porque a responsabilidade do óleo é sua. E aí, queridos, a gente vê que nos últimos dias, muitas pessoas vão se enganar com o quê? Com a unção. Olha só, olha o que a gente acabou de ler. O que a pessoa fez? Profetizou, curou e libertou. Não está soando um culto de muita unção? Imagina, pega o microfone aqui e digo, ó pessoal, hoje Deus vai mover. Quem dá um aleluia? Muitos vão ser curados, muitos vão ser libertos, muitas pessoas vão ser transformadas, amém, Lucas, vamos lá. E isso acontece, é coisa linda, é de Deus, gente. O reino de Deus também é milagre, também é coisa se manifestando. O reino de Deus também é unção. A Bíblia diz que Deus ele coloca unção no nosso coração para que o reino de Deus venha mesmo, se manifeste. Mas não se engane. Tem muita gente que tem unção, mas não tem intimidade. E esse é o problema. É um dos maiores problemas que a igreja vai viver nos últimos dias. E muitos vão ser enganados, por causa que eles vão ligar a TV, está tendo milagre, eu vou para essa igreja. Está tendo cura, está tendo não sei o quê. E a pessoa ela não entende que muitos vão ser enganados, porque eles vão valorizar a unção, mas não vão valorizar o caráter e a intimidade. A gente vê isso acontecendo já por todo mundo. Pessoas que só entram na igreja porque elas estão de atrás de milagre. Pessoas que só entram na igreja porque elas estão de atrás da unção, poder de Deus, movimentação de Deus. Mas não são muitos que entram na igreja porque querem intimidade com o Senhor. Mas eu creio, sou otimista demais, Deus ele vai mudar. É a realidade da nossa nação, a realidade do mundo. A Bíblia diz que quem é ruim vai ficar pior, mas quem é bom vai ficar cada vez melhor. E Deus ele quer restaurar a nossa igreja, queridos. E eu acredito que a resposta para a sua vida, para a nossa igreja, para a sua célula, é a sua intimidade com Deus. É a sua responsabilidade. Ninguém pode orar por você, ninguém pode se relacionar por Deus no seu lugar. É sua responsabilidade se relacionar com Deus. Não se engane com a unção. Eu falo com muito temor, queridos. Eu já peguei o microfone muitas vezes, com muita unção, mas sem intimidade. E Deus não quer isso. Deus ele quer levantar, queridos, uma geração de pastores que entram na presença de Deus todo dia. Uma geração de líderes, uma geração de cristãos que são sacerdotes, que entram na presença de Deus e que fazem disso o seu maior valor. Essa mensagem, queridos, Deus me deu há 2 meses atrás. Eu tive uma oportunidade muito de Deus na minha vida. Eu estava numa cidade chamada Kansas, e eles têm lá, no iHope, uma sala de oração que funciona 24 horas. Nunca para, se entrar na internet agora, a gente vê o que está acontecendo. E eu fiquei 10 dias nessa cidade. 5 deles eu estava participando de uma conferência, que foi muito boa. Mas os outros 5, eu fiquei na casa de oração. Eu chegava lá de manhã, e às vezes eu saía lá de noite. E sabe, queridos, algo muito especial acontece na sua vida quando você decide buscar a Deus mais do que 3, mais de 4 horas num dia. Eu sei que a gente não tem oportunidade de fazer isso todo dia, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem nossa vida, a gente tem filho, a gente tem casa. Mas sabe de uma coisa, queridos, eu quero muito animar você e desafiar você. Tente pelo menos uma vez por mês, querido, separar um dia todo para o Senhor. Eu não sei, talvez você tenha um sítio, vai para o teu sítio. Você não tem sítio, tem um quarto, fecha a porta do teu quarto. Mas é um conselho que eu te dou, querido. Isso aqui é conselho, não é doutrina, não está escrito na Bíblia, uma vez por mês ficarás na presença do Senhor, não. É um conselho. Mas eu, naquele dia que eu fiquei tantas horas na presença de Deus buscando ao Senhor, Deus falou tão forte comigo, Ele disse assim: Lucas, vocês têm que dar um jeito de fazer a igreja parar e entrar na minha presença. Porque é isso que vai transformar a igreja. É isso que vai trazer ânimo para a sua vida, é isso que vai trazer direção para a sua vida. É isso que vai trazer graça para o seu casamento, é isso que vai trazer graça para a sua célula. É isso que vai transformar a realidade de vida, de visão, de graça que você tem. É você entrar na presença de Deus
e buscar a face dele. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aquele que buscar a minha face. São 4 condições: orar, se humilhar, se converter dos maus caminhos e buscar a minha face. Só vou falar dessa. Se nós buscarmos a face de Deus e orarmos, a segunda, vamos falar de 2 então. Queridos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é sarar a terra? Fazer a terra ser fértil. Quem quer jogar semente e ver a coisa crescer? Você quer ver a semente crescer na tua vida, na tua célula, na nossa igreja, na tua família, nos teus negócios, nas tuas finanças? Quantos aqui, às vezes, você está vivendo sua vida, tu sente que o teu solo não está fértil? Você sente que você tenta, que você planta, que você se esforça, mas parece que as coisas não acontecem. Sabe o que é? O teu solo precisa ser sarado. Se humilhe, ame os outros, ore ao Senhor, gaste tempo na presença dEle, em direção. Se arrependa dos seus pecados, das coisas que você sabe que não condiz com a palavra. E qual é o último que eu esqueci? Orar, buscar a face de Deus. E fala para buscar a face, não fala para buscar as mãos. Há uma grande diferença. Porque quem busca as mãos está buscando o que Deus pode dar. Mas quem busca a face, busca quem Deus é. Se você como entrar na presença de Deus, para ter intimidade, queridos, é relacionamento. O que é intimidade quando você está com a sua esposa? É você pedir para ela fazer um ovo frito? Desculpa o termo, é os meus exemplos que eu puxo na hora, não preparei. O que é que você, quando você quer ter intimidade com o seu marido, você pede para ele trocar a lâmpada do banheiro? Não. Intimidade é relacionamento, é olhar no olho e é amar um ao outro. Isso é intimidade. Às vezes a gente é tão louco como crente, que desde que a gente entrou na igreja, a gente ouve falar de uma palavra que chama devocional. Quem já ouviu falar dessa palavra? Devocional. E a gente acha que intimidade com Deus é entrar na presença de Deus, ficar pedindo um monte de coisa, pedir perdão dos pecados, fazer uma coisinha outra ali, ler uns 2 capítulos e sair. Isso é bom, ajuda muito, tem que fazer. Mas, querido, intimidade, existem níveis de intimidade. É como se a gente olhasse um termômetro. Existem níveis de intimidade. Muitas pessoas, elas podem orar 1, 2 horas por dia, mas elas não conseguem ir profundo em intimidade. Porque elas precisam tratar o seu coração, elas precisam curar o seu coração, elas precisam conhecer quem Deus é, elas precisam de intimidade com Deus. Elas precisam saber adorar o Senhor. Oh, querido, como é precioso. Isso é um testemunho que eu conto da minha vida. Como é precioso quando você entra na presença de Deus e o teu maior anseio é: Senhor, como que eu posso te agradar nesse dia? Como que eu posso fazer o Senhor mais feliz nesse dia? Como que eu posso, o que eu posso fazer agora, Senhor? Nossa, Cris, dá um ânimo. Entrar na presença de Deus com esse pensamento: nossa, eu vou cantar para Jesus. Eu vou orar ao Senhor, eu vou adorar a Deus. E eu vou trazer alegria para o Senhor. Eu vou agradar o Senhor. Nossa, querido, isso é intimidade. Agora você entenda que nos últimos dias muitas pessoas elas vão se apavorar com a unção. E elas não vão valorizar a intimidade. Falo com muito carinho, queridos, quando você chegar diante de Deus, eu sei que a nossa igreja é em célula e a gente deve valorizar muito mais o evangelismo que a gente valoriza. Mas ouça o que eu vou te dizer: quando você chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar quantas células você abriu. Deus não vai perguntar quantas pessoas você ganhou. Tinha um tempo da minha vida que eu pensava assim: quando eu chegar diante de Deus, Ele vai perguntar: cadê? O que você fez? O que você rendeu? Gente, esse não é o nosso Deus. Claro que, entenda, não existe cristão genuíno sem uma pessoa que é luz. A Bíblia diz que nós somos luz no mundo, amém? Se nós somos luz no mundo, que diz que a luz ela dissipa as trevas. Ou seja, é até bem contextualizado, porque quando a gente vê a parábola das 10 virgens, está falando de um óleo que vai para dentro de uma lâmpada e essa lâmpada gera o quê? Luz. Se a gente olhar para aquilo que Jesus falou, querido, é a intimidade que gera luz na sua vida, não é a unção. É a intimidade com Deus que vai fazer você brilhar nessa terra. Então, o que eu estou tentando te ensinar? Não existe como, não tem como uma pessoa ter intimidade com Deus e ela não destruir o reino das trevas no seu dia a dia. Porque é automático, tem luz. Tem luz. Você encontra uma pessoa que está ruim, está desanimada, tu tem luz. Pá,
você vai trazer luz, você vai trazer a palavra, você vai testemunhar, você vai trazer a pessoa para Jesus. É a luz. Você encontra uma pessoa que está enferma, você vai orar com a pessoa vai ser curada. Você vai aconselhar, você vai trazer o reino de Deus, você vai ter um sorriso diferente, você vai ter uma graça diferente, as pessoas vão te perguntar: o que você tem? Quero ter também. Quem aqui tem esse testemunho para contar? Alguém já olhou para você e falou: poxa, está diferente hoje, o que você tem? Alguém aqui levanta a mão para isso aí? Queridos, é a luz de Jesus, gerada pela intimidade, não se engane. É a intimidade que Deus que tem o poder de gerar essa luz que Jesus falou, que nós somos luz e sal nessa terra. É isso, queridos, que nós temos que entender. Então, eu estou tentando equilibrar minha mensagem para você não entender o que eu não estou falando. Quando eu digo, queridos, que Jesus naquele dia, Ele não vai perguntar quantas pessoas você ganhou, é porque aquilo que você fazia nessa terra por ministério é só um fruto da intimidade que você teve. Não tem como você ter um sem o outro. Não tem como você ter intimidade com Deus a tua vida inteira, chegar no final lá e dizer: pois é, Senhor, o Senhor sabe, só fiquei na tua presença, não fiz mais nada. Não. Porque o reino de Deus vai se manifestar através de você. Vai se manifestar, querido. Vai se manifestar. Eu te garanto, vai se manifestar. Você acha que uma célula é muita coisa para você? Uma célula não é nada para você. Você vai fazer muito mais do que talvez ter uma célula, do que ganhar uma ou duas pessoas. Deus, Ele vai fazer o reino dEle se manifestar através da sua vida. Deus vai te dar visões, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar ideias que pode revolucionar a nossa cidade, pode revolucionar o seu bairro, pode revolucionar o seu colégio. Deus, Ele vai colocar luz em você, e quando Ele coloca luz, sabe o que vem? Vem ideia, vem plano, vem coisa que te desafia. Todo homem que você vê entrando na presença de Deus, ele sai da presença de Deus com desafio. A sarça pegou fogo, Moisés saiu com um desafio: enfrentar o homem mais poderoso, pelo menos no nível terreno, que existia na época. Davi entra na presença de Deus, logo mais tem um profeta ungindo ele rei. Você vai ser rei. Um desafio muito grande. Quando a gente entra na presença de Deus, Deus, Ele vai te alinhar no propósito dEle. Mas por que muitas pessoas não andam alinhadas com o propósito de Deus? Porque não têm valorizado a intimidade. Você ainda está de atrás da unção, você ainda está de atrás do que Deus pode te dar. Mas Deus, Ele quer alinhar a igreja. Amém, queridos? Não se engane nos últimos dias. Não se assuste com a unção. Porque o mais importante é a intimidade. Eu quero ver unção, mas eu quero ver unção de nego ter que ser carregado aqui dessa igreja. Mas isso nunca vai ser o mais importante. O mais importante é a intimidade que eu e você geramos com Deus. Agora eu quero ler mais um versículo aqui, queridos, que ele vai ser fundamental e a gente já vai finalizar. Abra em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 8. Até o 8, desculpa. Diz aqui, como se deve orar. Jesus aqui, Ele vai ensinar a gente como a gente deve orar. Olha o que Ele diz: quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Gente, olha só o que Jesus está falando. Jesus, ele disse assim, quando você for orar, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Sinagoga, queridos, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achei que sinagoga era uma cidade, era uma região. Não é. Sinagoga é o mais parecido que a gente consegue encontrar na Bíblia do que a gente encontra hoje na nossa cultura, que é a igreja local. Por exemplo, tem várias igrejas na nossa cidade. Quadrangular, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Comunidade Cristã. Muita igreja de Deus que está evangelizando, que está trazendo as pessoas para Jesus. Se a gente fosse chamar aqui as igrejas de lares, a gente ia chamar de sinagogas na cultura da época. Cada sinagoga era um lugar menorzinho que as pessoas iam para ler a palavra e refletir sobre ela. Então, Jesus está falando aqui, que essas pessoas que não têm intimidade com Deus, mas elas são religiosas, elas estão dentro da igreja, mas elas não têm intimidade com Deus, sabe o que elas fazem? Elas tentam fabricar.
E aí ela pode até vir para o culto, pode sentar na primeira fileira. Ela pode tentar levantar a mão bem alto para todo mundo ver que está levantada. A pessoa até compra um anel assim, com um apoio no dedo, para todo mundo ver o anel. Levanta. E você tenta mostrar a espiritualidade. E você tenta mostrar, quando você vai orar, tu muda o tom da voz. Ó Pai. Não tinha lá o que falava inefável, não tinha? Então tem aquelas pessoas que mudam o tom da voz, quer se mostrar. Uma coisa que eu amo no pastor Hugo, queridos. Você já viu o pastor Hugo mudou a voz para orar? Não muda. Às vezes assim, a gente dá um turbo na voz, né? Para orar, porque Deus está dando um turbo na gente. Mas vai orar, não muda o tom da voz. Por quê? Por causa que não é a aparência, é o coração que Deus olha. E Jesus ele está falando aqui, queridos, que muitos vão para a igreja para se aparecer. Muitos vão para a igreja para dizer que continua sendo crente. Muitos vão para a igreja até porque já estão há tanto tempo indo que não sabem mais o que fazer no domingo à noite. Essa é a verdade. E aí vem na igreja. Mas Jesus falou que nós não devemos ser assim. Ele disse assim, olha o que Jesus falou. Porém tu, quando for orar, entra onde? No teu quarto. O que é o quarto? É um lugar de intimidade. Gente, eu não tenho um quarto para mim. Eu ainda vivo no mesmo quarto que o meu irmão, que deveria ser uma coisa proibida para os cristãos. Ainda estou lá. Não está fácil. Mas sabe qual que é o meu lugar de intimidade? É a sala. Então, na maioria dos dias, eu espero minha família ir dormir. Eles vão dormir, eu fecho a porta da sala. É uma sanfona assim. Eu fecho a porta. Está frio tipo bicho, tem um cobertor que é abençoado. É ungido o cobertor, gente. É grosso. Eu faço que nem uma tartaruga. Eu me encubro daquele cobertor. Eu pego umas musiquinhas que eu gravei na sala de oração lá nos Estados Unidos no meu celular. E eu dou play. E eu entro na presença de Deus. É o meu lugar secreto. Talvez você não tenha um quarto para você mesmo. Você tem que achar o teu lugar secreto. Jesus, por muito tempo, também não teve. Os 3 anos de ministério de Jesus, a gente vê que ele foi meio itinerante assim. Mas olha que coisa linda, queridos. Jesus, estamos falando de Jesus. Ah, Jesus. Então olha o que Jesus... Foi meio assustador, não foi, gente? Nossa! Eu pregando aqui, daqui a pouco... Já pensei ali que eu tenho que fazer uma oração, alguma coisa. Até me perdi, lembrei. Nossa, ainda mais nesse clima que nós estamos. Meio casa mal assombrada, assim. Mas, gente, vamos voltar aqui. Jesus, olha essa história, eu amo de Jesus, gente. Nossa, que história de Jesus. Jesus, uma vez, a Bíblia diz, que tinha uma grande multidão, você encontra na sua Bíblia, tinha uma grande multidão vindo em direção a Jesus. E sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz assim, e Jesus se retirou, procurando um lugar a fim de orar. Oh, meu querido, se eu, sim, num dia meio orgulhoso, eu vejo uma multidão vindo em minha direção, nossa, eu olho para Pedro e digo assim, Pedro, prepara o microfone. João, pega o violão. Judas, pega o saquinho da oferta. Vai ter um culto aqui, meu irmão, que vai ser um negócio que eu vou dar uma palavra, eu estou com uma palavra, mas é uma palavra que Deus me deu, mas eu vou pregar essa palavra, vocês vão ver, é unção pegar aqui nesse lugar. Mas Jesus não. Não porque Jesus não amava as multidões. Várias vezes a gente lê na Bíblia que Jesus se compadecia, até chorava olhando para as multidões. Mas porque Jesus ele era um homem de prioridade, e a sua prioridade não era a multidão, a sua prioridade era a intimidade. Por isso mesmo ele olhando uma multidão, a primeira coisa que ele pensou não foi, nossa, agora eu quero... O que ele pensou? Onde é que tem um lugar para me orar? Está ficando meio estranho o som, não sei o que deu. Vou continuar, não sei se alguém vai tentar resolver. Acho que não, mas vamos lá então. Então, Jesus ele se retira. Ele acha um lugar, porque ele não tem um quarto, ele acha um lugar. E ele começa a orar a Deus. Toda decisão importante na nossa vida deveria ser gerada no lugar de oração, querido.
Jesus, quando ele vai escolher os 12, ele nem dorme direito. A Bíblia diz que ele sobe num monte e ele começa a orar. E ele ora a noite inteira, porque ele sabia que no outro dia ele ia ter que tomar uma decisão que seria uma das decisões mais importantes que ele tomou enquanto ele caminhou por essa terra. Ele ia escolher os 12 homens que iam suceder aquilo que ele ia fazer. O que ele faz? Fica um dia, uma noite inteira, prostrado diante de Deus em oração. Porque a oração e a intimidade com Deus te dá a mente dele. E para você tomar decisões importantes na sua vida, você não pode tomar com a tua mente. Você tem que tomar com a mente de Deus. Se você tentar tomar com a sua, a Bíblia diz, existe um caminho que para o homem parece direito, mas o final conduz à morte. Parece direito, mas o final conduz à morte. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E eu e você, queridos, ouça isso. Você precisa entrar na presença do Senhor em intimidade para você tomar decisões na sua vida. Agora a gente vê que Jesus, ele tinha esse coração. E isso é tão importante, queridos. Ontem ainda, pregando na Rede Jovem, eu falei de uma das coisas, uma das tentações de Satanás. Porque uma das tentações de Satanás para com Jesus, ele falou assim, ó, sobe do pináculo do templo. E agora se joga. Gente, o templo naquela época, presta atenção, o templo naquela época, ele não era um templo que nem a gente está vendo aqui o nosso, com estacionamento, não era assim. O templo naquela época era um lugar que tinha um pátio muito grande, tinha assim um muro muito grande, o pátio cabia muita gente, milhares de pessoas. Mas o que chamava de templo era uma coisa pequena, não era uma coisa relativamente grande, não. Por isso que a Bíblia diz no livro de Atos, quando as pessoas se reuniam no templo, no pátio do templo, fala que era no pátio, não porque, não vamos entrar, mas é que se entrasse não cabia, nem cabia. Então eles se reuniam no pátio. A Bíblia diz, queridos, que Satanás leva Jesus lá para cima do pináculo do templo, sei lá se é uma torre, o que é. Jesus estava lá e aí Satanás fala, agora se joga. Sabe por quê? Porque esse é o espírito de engano que vai tentar atacar e tem tentado atacar a igreja. Se concentre nos milagres. Se concentre na unção. O que ia acontecer se Jesus se jogasse? O próprio Satanás respondeu, anjos virão e te segurarão no ar e você vai fazer um pouso maravilhoso. Quem está parecendo que esse é um milagre bonito de se fazer? Queridos, eu falo isso com muita humildade e vergonha ao mesmo tempo. Quantas vezes eu já botei minha cabeça no travesseiro? Pensando assim, imaginando, nossa, imagina o dia que eu tiver uma unção, rapaz. Que eu chego no culto, olho para a pessoa e digo assim, irmão, tentou se matar semana passada, né? Tentei, Lucas, tentei, vem para cá, deixa eu orar por você, deixa eu orar, Deus me revelou. Daqui a pouco vem outra revelação, daqui a pouco vem não sei o quê. Quantas vezes eu já botei minha cabeça no travesseiro, me imaginando Deus me usando através de milagre, de coisa, tudo orgulho. Tudo orgulho. Tentando buscar o favor dos homens. Como que os homens vão me olhar depois que eu orar por uma pessoa, a pessoa for curada? Não estou dizendo que a gente não deve orar, a gente deve orar, deve buscar muito isso, queridos, não quero que você me entenda errado. Mas quantas vezes o meu coração, com a cabeça no travesseiro, almejou o favor dos homens, eu me imaginando fazendo milagre, pregando para a multidão. Esse é o engano que Satanás quer colocar no mundo, nos líderes, nos pastores e nas pessoas da igreja. Pessoas que buscam o favor e buscam a unção para ter o favor dos homens. Esse, inclusive, não tenho tempo para pregar sobre isso, mas esse é o cerne do espírito de Jezabel. Muita unção, buscando o favor dos homens. Satanás chega para Jesus e diz assim, se joga, porque se você se jogar, imagina, gente, estava o pátio do templo lá, né? Lotado de gente. Se Jesus se jogasse e os anjos viessem segurar ele, imagina como Jesus ia ser ovacionado, imagina a popularidade de Jesus como ia crescer, imagina todo mundo tirando foto, botando no Instagram, botando no Facebook, curtindo, começando a seguir, a popularidade sobe, joga no YouTube, não é isso que as pessoas buscam hoje às vezes? Querem fazer as coisas para poder pôr um vídeo no YouTube para ver se cresce a popularidade. Não tenho nada contra isso, eu ainda quero pôr muito vídeo no YouTube. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que o nosso coração, ele não pode ter foco em unção e muito menos
em usar ela para se tornar popular. O nosso foco deve ser intimidade e ser popular para uma só pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui uma vez na igreja. Eu estava na África, dentro de uma casa, dentro da base, e tinha uma mulher brasileira com malária, e ela abriu uma casa dentro da base para conseguir recuperar e ajudar crianças especiais na África. Gente, as crianças normal da África já tem muito problema e dificuldade, imagina a especial. Eu vi cenas que eu imaginei que eu nunca ia ver na minha vida. Tinha lugares que eu confesso que eu não conseguia nem olhar, porque se eu olhasse eu não ia me conter. Eu e o pastor Fred só ficava se negando assim, nossa, como é que pode ser tão difícil? Não imaginava que tinha tanta coisa difícil. Aí eu olhando para aquela mulher, que eu acho que nem Facebook tem, Jesus falou para mim, você não tem noção, Lucas, do quão que essa mulher é famosa para mim. Porque, querido, naquele dia não vai importar se você foi famoso para os homens. Naquele dia vai importar se você foi famoso para Ele. E Jesus falou para mim, essa pessoa que você está vendo aí com malária, quase morrendo, nem casou para poder estar aqui. Você não tem noção da fama dessa mulher nos céus, da popularidade dessa mulher nos céus. Nós precisamos consertar o nosso coração e ir de atrás daquilo que realmente nós temos que ir, queridos. Porque é isso que vai consertar a sua vida, é isso que vai consertar as confusões da sua vida. Você está aqui, tu tem problema no teu casamento, você está aqui, tu tem problema financeiro, você está aqui, tu tem problema na sua célula, você não vê teu ministério crescer, você joga sementes ao seu redor, você não vê frutificar. Querido, com muito carinho eu te digo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e alinha a coisa que você mais tem que alinhar na sua vida, que é o seu relacionamento com Deus. Queridos, eu comecei essa mensagem falando isso, e eu vou falar de novo. Não existe uma pessoa que não vai passar por essa terra com sucesso, independente da sua circunstância ao redor, independente do país que nascer, dos pais que tiver. Não existe uma pessoa nessa terra que vai chegar no final da sua vida com fracasso, se ela teve sucesso no seu relacionamento com Deus. Porque se existe uma área que você precisa ter sucesso, e todas as outras vão seguir, é no seu relacionamento, na sua intimidade com Cristo. Aquela palavra, conhecer, tanto na parábola dos 10 virgens, como também naquela profecia que Deus deu sobre o final dos tempos, essa palavra conhecer, no grego, se chama gnosko. E essa palavra conhecer não significa de saber que existe. Não é um conhecer assim, ó. Jesus, quando ele falou, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, ele não está falando, nem sei quem você é, não sei, nunca te vi. Não é isso que Deus está falando. Deus que criou a pessoa, Deus sabe quem a pessoa é. Mas essa palavra no grego, no original, simboliza, eu não aprovo as tuas obras. Em outro contexto, querido, a gente pode ver essa palavra conhecer como o relacionamento de um homem com uma mulher. Assim como a Bíblia descreve a igreja é o quê? É a noiva de Cristo. As 10 virgens, queridos, é uma representação da igreja, da noiva de Cristo. Se está chamando de noivo, é porque tem uma noiva, e a noiva é eu e você. Essa palavra conhecer pode ser traduzido como a palavra que descreve o relacionamento sexual do homem com a sua mulher. E você não precisa de uma aula de teologia para você saber, teologia não, biologia, para você saber que no momento de relacionamento, você sabe que o homem, ele vai lá e coloca uma semente, vamos falar assim, coloca uma semente na mulher. E se tudo der certo, a mulher ela vai ficar grávida e ela vai gerar um filho. E os dois vão ter um filho, ela vai dar um filho para o homem, e os dois vão ter um filho. Lucas, onde é que você está querendo chegar? Quando Jesus falou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, sabe o que ele está querendo dizer? Apartai-vos de mim, porque os seus filhos não têm o meu DNA. Queridos, quero falar com muito carinho. Você pode ter muitos filhos na sua vida, e eu não estou mais falando de filho, eu estou falando de frutos, de coisas que você faz nessa vida. Você pode fazer muita coisa nessa vida. Mas no final, se Deus não vê o DNA dele nos seus frutos, eles não vão valer. Profetizar, curar e libertar é coisa de Deus. Jesus mandou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou a gente pôr a mão sobre os enfermos, eles são curados. Coloque a mão nos demoniados, eles vão ser libertos. Jesus falou para a gente fazer isso, é mandamento de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus nesse versículo ele está falando, apartai-vos de mim, vocês fizeram essas coisas, mas o principal vocês não fizeram. Eu não quero que você espiritualize muito o versículo. A Bíblia diz assim, ó, tudo que você for fazer, faça em amor. O que a Bíblia diz que Deus é? Amor. Sabe o que é o DNA de Deus?
amor. Tudo que você for fazer na sua vida, se concentre que a tua motivação esteja correta. Faça em amor, porque o amor é o que coloca o DNA de Deus nas tuas obras. Se as pessoas fazem para o seu próprio orgulho, não fazem em amor. Se a pessoa cura para o seu próprio orgulho, para buscar a favor dos homens, se a pessoa liberta, porque pode libertar, unção, Deus não tira a unção quando Ele dá. A pessoa pode libertar, pode pregar cheio de unção, pode fazer coisa, faz um mês que não ora, mas pode pregar com muita unção. Nem me pergunte por que eu sei disso. Você pode, mas Jesus não vê o DNA dele no seu fruto. E se ele não vê o DNA dele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque todo momento de intimidade, Deus gera algo dentro de você. Quem está achando que eu estou falando a verdade nessa frase? Todo momento de intimidade, Deus gera algo em você. Ele gera ânimo, Ele gera alegria, Ele gera sonho, Ele gera ideia, Ele gera profecia, Ele gera direção, Ele gera... Deus, querido, entenda, todo momento de intimidade, Deus gera algo dentro de você. Agora, muitas pessoas, elas não têm deixado de gerar. Elas têm feito o ministério, até sua própria célula, na força do seu braço. Por isso que a Bíblia diz: uns confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Jesus. A nossa expectativa, o nosso relacionamento, a nossa esperança está no Senhor. Não na nossa força, não no nosso orgulho, não em eu ser mostrado para as pessoas, em eu aparecer para as pessoas. Querido, eu sou muito grato a Deus por eu ter oportunidade, essa pessoa nem está aqui, mas eu sou tão grato a Deus, querido, de eu poder andar com um homem na minha vida, chama Tio Adair. Quem conhece o Tio Adair? Você sabe que o Evangelho, tem um cara que falou assim, pregue o Evangelho, mas só use palavras quando necessário. A pessoa que eu lembro, quando essa frase é falada, é do Tio Adair. Honro muito a vida dele. Inclusive, ele é a pessoa que tem me discipulado, que tem cuidado da minha vida, que toda semana eu tenho sentado com ele para abrir meu coração e ele orar comigo. E se tem uma pessoa, claro que aprendi muito com meu pai também, uma pessoa que eu vejo humildade, gente, é do nosso pastor Hugo. Que homem humilde. Você nem vê, mas o pastor Hugo não tem nem problema de sair no estacionamento e tirando os cocô para você não pisar quando você está chegando na igreja. Sabia? Pastor Hugo, ele não tem coisa que ele não faça. Se ele vê alguém assim meio estranho, assim, querendo se orgulhar, ele já dá uma espinha na cara. Ele tem um tino para ver orgulho muito grande. Ele é um homem muito humilde. Outro homem que eu aprendi muita humildade é o Tio Adair, queridos. Só de andar com ele, a gente está junto em Otacílio Costa, o coração dele me ensina. Um homem que não quer estar na frente, não quer ser visto. Ele mesmo se intitula como cooperador do reino de Deus. E ele é feliz, ele é completo, ele é pleno. Aprendo tanto, queridos. Porque o reino de Deus não é sobre você. O reino de Deus é como você pode abençoar os outros. E sabe quando que isso é gerado no teu coração? Quando você já tem o que mais importa, que é a atenção do teu Deus. Se você não é famoso para Deus, você vai tentar ser famoso para as pessoas. Sabe qual é o problema que a gente tem de querer ter o favor das pessoas? É porque simplesmente a gente não tem o favor de Deus. Porque uma pessoa que tem o favor de Deus, ela nem gasta tempo querendo se aparecer na frente dos outros. Ela está bem, ela está completa, ela está plena. Eu não preciso aparecer. Jesus já me conhece. Os olhos de Jesus estão sobre mim. Para Ele eu sou famoso. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. E para mim isso basta. Todo o resto, se Deus quiser dar, que dê. Porque Deus ele vai dar muita popularidade para muita gente aqui. Mas Deus vai te dar por um propósito. Não para você se achar, mas para que você use a tua popularidade, para que você alcance as pessoas nesse mundo. Se um dia você tiver 1 milhão de gente te seguindo lá no Instagram, use a popularidade para que o reino de Deus cresça. Porque para isso que serve tudo que Deus nos dá, dinheiro, recurso, até popularidade, para que o reino de Deus cresça. Não é para você usar. Mas só consegue fazer isso com alegria quem conhece o Pai e quer agradar a Ele. Queridos, Deus, Ele busca uma igreja que tem nos seus filhos o DNA de Deus. E é isso que eu oro para que aconteça, querido. Eu quero finalizar minha mensagem agora, mas
eu creio do fundo do meu coração que essa palavra que eu estou ministrando aqui, ela é uma palavra profética para a nossa igreja. Eu não estou falando que isso aqui é específico para a nossa igreja, porque essa é uma mensagem que eu posso pregar em qualquer igreja que eu for no mundo, que ela vai ser uma palavra oportuna. Mas eu sinto, olhando para a fase que nós estamos como igreja, eu sinto que a única coisa que vai trazer avivamento genuíno para a nossa igreja é se cada membro, se eu e você, aprender a entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta. Deus tem falado muito ao meu coração, e uma das coisas que eu sinto Deus falou no meu coração: Lucas, o avivamento que precisa acontecer nessa igreja não vai começar necessariamente só quando vocês se reúnem, mas vai começar quando as pessoas estão sozinhas, e sozinhas elas decidem buscar o Senhor. Elas decidem abrir. Olha, queridos, a gente acabou de ler ali, o que Jesus tentou ensinar? Quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Sabe o que é fechar a porta? Hoje não existe representatividade melhor para essa palavra do que desligar o celular. E o que eu vejo acontecer no mundo, não sei se você concorda comigo, mas Satanás cada vez mais está tentando botar o pé na porta da galera, para dizer assim: você não vai fechar a tua porta, eu vou tirar a tua atenção, eu vou roubar a tua atenção, eu vou fazer você ficar no teu celular, eu vou fazer você ficar no teu Facebook. Queridos, hoje cada vez mais tem mais aplicativo no celular, tem cada vez mais forma de se comunicar, tem cada vez mais forma de interagir. Você está aqui, você está vendo um vídeo ao vivo de algo que está acontecendo no Japão. É tanta coisa, gente. Isso a gente não percebe. Isso é tudo muito bom. Eu amo a Deus de ter nascido nessa geração, que tem celular, que tem iPhone. Nossa, ainda bem que eu não nasci 20 anos atrás. Não me entenda errado, eu amo essa tecnologia. Mas a gente não percebe que muitas vezes através dela, Satanás está atacando o pezão na nossa porta, e você não consegue mais desconectar para você entrar na presença do Senhor. Então Jesus ele fala de dois princípios: entre num lugar de intimidade e feche a sua porta, desconecte-se de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção, porque aquele é um tempo de Deus e você deve dar somente para Ele. Jesus ele falou aqui. Agora, sabe o que eu mais gosto nesse versículo? É a parte mais estranha dele. Não sei se vocês vão achar também a mais estranha, mas para mim é a mais estranha. Que a Bíblia diz assim, ó: e o teu pai que te vê em secreto. Ó, que loucura! Para mim Deus vê tudo. Para mim Deus vê todo mundo toda hora. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele vê, Ele conhece. A Bíblia diz, queridos, que Deus ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele conhece. Aí de repente a gente lê aqui na palavra que o teu pai que te vê em secreto. O que a Bíblia está querendo dizer, querido? Sabe qual é a minha opinião? Sabe o que eu acho? A Bíblia está querendo dizer o seguinte para nós: e o teu pai, que realmente valoriza as tuas atitudes quando você está sozinho, ele te recompensará. Ô, querido, nosso coração é muito orgulhoso. Não ache, querido, que se você tem vontade para ir... Ó, isso aqui eu estou falando para mim mesmo. Não ache que se por você ter vontade de vir para a igreja no domingo e você não ter vontade de entrar no seu quarto e fechar sua porta para orar, as coisas estão bem. Não estão. Você está vivendo uma vida de religiosidade. A gente tem que encarar os fatos. Como é difícil para nós, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou falar do jeito que tem que ser dito. Uma das maiores lutas que eu e você vamos ter na vida é de ter relacionamento com Deus. Porque tudo que Satanás vai tentar fazer, ele vai tentar fazer para tentar impedir que você se relacione com Deus. Porque ele sabe o que acontece com uma pessoa que se relaciona com Deus. Tudo, passado, pecado, mentira, tudo que Satanás tenta na sua vida, ele tenta para que você não entre no teu quarto e feche a tua porta. Porque se você fazer isso, você vai ser a sua vida transformada. Queridos, nós temos que entender que essa é a resposta. Não existe outra resposta para os seus problemas, para as suas dificuldades, para o seu pecado. Não existe. Nós precisamos, como igreja, tomar uma decisão, um compromisso de dizer: nós vamos ser uma igreja que vamos entrar no nosso quarto, que nós vamos fechar a nossa porta e nós vamos buscar óleo na presença do Senhor. Nós vamos buscar óleo na nossa lâmpada, nós vamos brilhar nesse mundo, nós vamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Querido, você tem que ter essa decisão no seu coração. Você tem que ter essa paixão, esse fogo que queima dentro de você por conhecer mais de Deus.
Pare de ter aquela oração. Não estou dizendo que é errado, a Bíblia diz: tornar conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Não está errado. Pedir, dar-se-vos-á, bater e vai abrir. Não está errado você pedir, mas para de ser aquele cristão que só entra na presença de Deus para pedir perdão e para sair fora. Comece a entrar na presença de Deus para ver aquilo que você pode dar para Ele naquele dia. Senhor, o que eu posso fazer para honrar o Teu nome, para adorar o Teu nome? Lembre, querido, se você vai ter intimidade com a sua esposa, você não pede para ela fazer um ovo frito. Lembre desse exemplo. Você vai ter intimidade com a sua esposa, você não pede para ela fazer alguma coisa por você. Se você quer ter intimidade, você olha no olho. Com Deus não é diferente. Intimidade, que existem níveis de intimidade. Tem pessoas que elas entram na presença de Deus, elas até conseguiram. Gente, sabe uma coisa que eu não entendia? Eu não paro de falar, né? Vou terminar. Uma coisa que eu não entendia. Eu já conheci muita gente religiosa, assim, até de umas igrejas tradicionais, que os camaradas oram muito. Entro na presença de Deus, mas fico muito mais do que eu na presença de Deus. Mas uma mente fechada, uma vida estranha. E eu começando a perguntar: mas Deus, que estranho, essas pessoas oram, mas fazem, meu Deus, como é que é o nome das coisas? É campanha, como é que é o negócio? Corrente, não, nada contra isso. Se você já fez uma corrente, enrola ela no pescoço, não tem problema. Não sou contra nada disso, querido. É coisa de Deus, estratégia que Deus deu para as igrejas, em dar uns nomes estranhos, mas é coisa de Deus. Buscar Deus sempre é bom. Mas eu sempre comecei a me perguntar: Deus, por que tem gente que às vezes, pela disciplina, entra na tua presença, mas não vejo a vida mudar? Aí Jesus me falou: porque está orando errado. Adquiriu a disciplina, mas não sabe quem eu sou. Adquiriu a disciplina, mas não conhece os meus olhos. Sabe interceder, mas não sabe olhar nos meus olhos. Tem muita gente na igreja que sabe orar, que é um sapato de fogo, que sai fogo todo pro lado, mas não sabe olhar nos olhos do Senhor. Existe uma diferença, queridos, e Deus, Ele quer te levar para esse lugar de intimidade, onde você olha nos olhos do Senhor. Amém, queridos? Moisés uma vez recebeu uma proposta: entra aí, Moisés, eu não vou contigo, mas entra na terra. Você vai ter tudo o que você sonhou, tudo que eu prometi, tu vai ter. Moisés olha para Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Em outras palavras, Moisés estava falando assim: eu te conheço, eu sei quem você é, e na minha vida não faz mais sentido eu ter tudo que eu posso ter se eu não tenho os teus olhos sobre mim, se eu não tenho a tua presença sobre mim. Querido, uma das coisas que Deus tem movido muito no meu coração é dentro de uma revelação que a igreja perdeu, mas eu creio que Deus quer restaurar essa revelação na igreja. Nós perdemos a revelação do privilégio que é entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem, a hora que a gente quer, a gente não valoriza. Assim é na vida. Se você tem na hora que você quer, você não dá valor. E Deus ama tanto você, que Ele morreu numa cruz, e um dos propósitos de Ele ter morrido na cruz é para que você pudesse entrar no teu quarto e fechar a tua porta. Mas muitos de nós não temos aproveitado um dos maiores privilégios que o homem pode ter na sua vida, o maior, sem dúvida, que é entrar na presença de Deus. Jesus morreu para conquistar esse direito para mim e para você. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E esse véu simbolizava a separação, lá no tabernáculo, que era o lugar onde Deus se manifestava antes de Jesus morrer. Entenda, querido, nós temos o privilégio, querido, de entrar na presença do Senhor. Uma vez estava numa conferência, o pastor pregou o seguinte, ele disse assim: muitos de vocês podem ser tão famosos e pregar a palavra para milhares de pessoas, muitos de vocês podem pregar a palavra para até 20, 30 mil pessoas um dia, mas o momento que você estava no palco pregando para todas aquelas pessoas não vai ser mais importante do que o momento que você entrou no seu quarto e que você fechou a sua porta. Deus, Ele quer mudar o anseio da igreja, e quando Ele conseguir fazer isso, a gente vai ver um avivamento acontecendo.
Deus, Ele quer fazer de nós, queridos, um povo que entra no nosso quarto e fecha a nossa porta. Isso vai curar o seu coração, vai trazer direção para a sua vida. Isso vai mudar você. Não se engane. Não seja como aqueles que a Bíblia diz que vão se enganar nos últimos dias. Pessoas que vão correr de atrás da unção. Pessoas que vão correr de atrás do poder, mas que não conseguem mais valorizar a unção. Meu sonho, queridos, o maior sonho da minha vida é quando eu chegar diante de Deus. Nem sei como é que vai ser direito. A gente para muito tempo para pensar, né? Mas a gente não sabe como vai ser direito. Mas o maior sonho da minha vida é quando eu estiver no dia do julgamento e eu estiver diante de Deus, eu e Deus. Eu quero chegar com confiança, sem medo, porque eu conheço a pessoa que está para aparecer. E mais do que eu conhecer ela, eu sei que ela me conhece. O maior sonho da minha vida, queridos, é quando eu chegar diante do Senhor e Ele não está mais em espírito, Ele vai estar em verdade mesmo lá. Ele olhar nos meus olhos e antes de Ele dizer qualquer coisa e eu dizer qualquer coisa, a gente vai sorrir um pouco, porque Ele vai reconhecer os meus olhos e eu vou reconhecer os olhos dele. Quando Ele falar, eu vou reconhecer a voz, porque a Bíblia diz: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E dentro dos olhos de Jesus, eu vou ver aquele anseio que Ele vai dizer: como eu esperava por esse momento, Lucas. Você me agradou tanto na sua vida, que eu não vi a hora de eu poder estar aqui pessoalmente com você. Porque eu te conheço. Porque existe óleo na sua lâmpada. Entra na alegria que eu tenho preparado para você. Não se engane, querido. A coisa mais importante que você vai fazer nessa vida, muito mais importante que o seu trabalho, que o seu emprego, muito mais importante até que qualquer relacionamento que você possa ter aqui, desculpa te desanimar, mas até mais importante que o seu casamento. Tudo coisa importante, não falei nada que é errado ou que não é importante, mas o mais importante é o seu relacionamento com Deus. E não se engane, se você tem bastante unção, não se anime, porque não é a unção que faz você entrar, é o óleo. Unção não vai te ajudar naquele dia. O que vai te ajudar é uma só coisa, é o óleo. E eu estou muito animado, queridos, porque eu sei que Deus, essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu sei que não é uma palavra para se pregar e se esquecer. Essa é uma palavra que eu tenho orado ao Senhor: Deus, sustenta essa palavra no meu coração, que por toda a minha vida eu possa pregar essa palavra, eu possa viver essa palavra, porque eu creio, queridos, que essa é a resposta para a sua vida. Se você está orando pedindo uma resposta de Deus, acredite, essa é a resposta para a sua vida. Se você aplicar a sua vida em ter sucesso no seu relacionamento com Deus, não vai existir uma área da sua vida que você vai terminar em fracasso. A Bíblia diz no Salmo 1: aqueles que andam com o Senhor são como árvores plantadas junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz se torna bem sucedido. Essa é a promessa para quem tem intimidade, não para quem tem unção, para quem tem intimidade. Unção é importante, eu quero sair banhado no óleo todo dia, mas o mais importante é a intimidade, querido. Eu nem vou pedir você para levantar, porque eu sei que a gente está num clima assim de muito quebrantamento. Só abaixa a cabeça onde você está, querido. Daqui a pouco a gente vai levantar. Mas eu gostaria que antes você meditasse um pouco comigo. Você está aqui nessa noite, eu não sou ninguém para te julgar, mas olha para a tua lâmpada agora, com os teus olhos fechados. Olha para a tua lâmpada.